Olá, graça e paz, pastor Miquel Figueiredo, passando aqui para deixar mais uma palavra ao seu coração para o seu elevo espiritual. Nessa ocasião, eu quero compartilhar o seguinte tema com todos vocês: o que é o arrependimento? Mas antes de entrar no assunto, gostaria de te pedir uma ajuda. Se você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, PR Miquel Figueiredo, PR de Pastor Miquel Figueiredo. Deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, familiares, para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus que estamos divulgando nesse canal, tá bom? Então contamos aí com o seu apoio, com a sua ajuda. Bom, nessa ocasião, queremos trazer para você o que é o arrependimento, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 47. Eu quero compartilhar esses versos aqui com vocês. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto Deus nosso Senhor vos chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelo apóstolo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Nosso Deus, nosso Pai, somos muito agradecidos ao Senhor por esta palavra maravilhosa que o Senhor acaba de nos conceder e pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos meditando na mesma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, primeiro de tudo, o texto bíblico fala ali do primeiro encontro que os apóstolos tiveram com a recém-criada igreja ali nos dias de Pentecostes. E quando eles viram aquela manifestação do Espírito Santo sobre a vida daqueles 120 discípulos que estavam ali no cenáculo orando, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e começaram a falar glossolaire em outras línguas, e aquilo trouxe despertamento e atenção para todo o povo que estava naquela cidade. E no primeiro momento eles julgavam aqueles discípulos, dizendo que eles estavam embriagados, que eles estavam loucos. Como é que pode eles estarem falando aquelas palavras se eles não eram pessoas cultas, e de sorte que deviam estar bêbados? Mas aí Pedro tomou a palavra e disse que aquilo era o cumprimento da palavra de Deus, aquilo que o profeta Joel havia dito no seu livro, que nos últimos dias Deus encheria toda a carne do Espírito Santo, que os jovens profetizariam, os anciões teriam sonhos, enfim, e que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso acabou ocorrendo ali nos dias dos Pentecostes. E depois houve aquela tão famosa pergunta que ecoa até hoje:
aos nossos ouvidos. O que é arrependimento, né? E eles fizeram a pergunta para Pedro: o que faremos para ser salvo? O que é necessário nós fazermos, realizarmos para ser salvo? E aí Pedro responde: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, primeiro ponto, o que seria arrependimento? O que é arrependimento? Se formos buscarmos estas palavras, essa palavra ali no dicionário, podemos dizer que arrependimento seria um pesar ou lamentação pelo mal cometido, uma compunção, uma contrição, né? Usamos muito essa expressão, como por exemplo, foi grande o arrependimento do fulano de tal que cometeu o delito tal. Ou arrependimento também nós podemos dizer que seria uma negação, uma desistência de algo que tinha sido feito ou pensado em tempos passados, né? Alguém pode dizer, eu me arrependo de ter feito medicina, ou pode dizer o contrário, eu não me arrependo de ter estudado medicina. Então, arrependimento pode ser uma negação, uma desistência, como também um pesar, uma lamentação de algo que a pessoa tenha cometido. Mas o que seria então arrependimento no contexto bíblico? O que seria arrependimento no contexto espiritual? Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, diz que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento, meus queridos, é uma palavra desafiadora. Uma das palavras mais fortes do Evangelho é arrependei-vos. Outra palavra forte nos Evangelhos, crede. A primeira mensagem de João Batista foi arrependimento. Está lá em Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Arrependei-vos. Essa era a mensagem de João Batista no deserto da Judéia. A primeira mensagem do Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, era arrependimento, falando sobre o arrependimento. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 47, diz assim, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado, e todas as nações, começando por Jerusalém. Então, essa foi a primeira mensagem também após a ressurreição do Senhor Jesus. Em Marcos, no capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 12, os apóstolos, nós vemos ali os apóstolos pregando uma palavra de arrependimento. E agora no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38, a primeira mensagem de Pentecostes também foi: arrependei-vos. Em Atos, no capítulo 20, também no versículo 20 e 21, a primeira mensagem do apóstolo Paulo também foi sobre arrependimento. Ora, meus queridos, em Atos, no capítulo 17, no versículo 30, Paulo, ali no Areópago grego, pregando para os sábios epicureus, disse: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, porém agora notifica aos homens em todas as partes o quê? Que se arrependam. O arrependimento, meus queridos, é uma profunda mudança de pensamento e consequências à prática diária para com a vontade e palavra de Deus. E nos nossos dias, não é diferente dos dias de Jesus, do dia de João Batista, do dia dos apóstolos, dos dias de Paulo. A mensagem que continuamos pregando e anunciando e ecoando bem alto: arrependei-vos. Essa geração do século 21 precisa ouvir essa palavra. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus continua bradando dos altos céus: arrependei-vos e converta-vos os vossos pecados. Mas há um entendimento
um pouco errado do que seria arrependimento. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. Muitas pessoas confundem arrependimento com convicção de erro ou do pecado. E podemos listar aqui alguns pontos que podemos compartilhar com vocês do que não é arrependimento. Primeiro, arrependimento não é convicção do pecado. Quantas pessoas sabem que pecaram, estão convictas do seu pecado, conhecem o seu erro está batendo a sua porta diante de si. Aquilo que Deus disse para Caim: Caim, o pecado bate na tua porta e você deve dominar, você deve controlar, senão ele vai te dominar. E quantas pessoas não têm dado ouvido à voz de Deus e agindo como Caim, e caindo no pecado, vivendo no pecado, sendo escravos do pecado, conhece a sua culpa, sabe da sua culpa, tem convicção do seu pecado, mas não deixa o pecado, porque convicção do pecado não é arrependimento. Mas a convicção, ela precede o arrependimento. Mas muitos têm convicção, mas não têm arrependimento. Outra coisa, arrependimento não é tristeza. Muitas pessoas pecam e ficam até tristes, mas tristeza somente não significa que está havendo um arrependimento. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo, ela opera a morte. Outra coisa, religiosidade não é sinônimo de vida transformada e vida arrependida. Há muitas pessoas que estão sob a capa de uma religiosidade, frequentando igrejas, membros de igrejas, fazem parte de um sistema religioso, até mesmo exercendo cargos importantes dentro de um sistema religioso, mas continuam na prática do pecado, continuam no pecado, continuam pecando, continuam sendo escravizadas por pecado, porque a Bíblia diz que quem peca é escrava do pecado, escrava do pecado. Arrependimento não é ser religioso. Os fariseus eram extremamente religiosos. Entretanto, a Bíblia aponta que eles eram extremamente hipócritas, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de rapina e de sujeira por dentro. Arrependimento não é só crendice ou fé mental. A fé mental é apenas uma educação religiosa, mas ela não é e nem produz uma mudança de vida. Arrependimento também não é apenas estar de acordo com as normas religiosas e não ter uma vida nova. Muitas vezes você vive uma religiosidade seguindo certas normas de um sistema religioso, mas o seu coração não foi transformado, o seu coração não foi purificado, você ainda não experimentou a santificação, porque você não passou pelo primeiro estágio do cristianismo, que é o arrependimento. Arrependimento não é apenas estar de acordo com as normas religiosas, sem ter uma vida transformada. Outra coisa, o remorso. Remorso e tristeza. Ele não é arrependimento. Você pode estar se lembrando do que ocorreu com Judas. Judas tinha convicção do seu erro. Judas tinha convicção do seu pecado. Veja que ele, depois que viu as consequências do seu erro, do seu pecado, quando ele viu todo aquele sofrimento do Senhor Jesus sendo entregue àqueles homens maus e vendo que um justo estava sofrendo na mão dos pecadores por sua causa, por sua traição, pelo seu pecado, ele chegou para aqueles escribas, para os sacerdotes
dizendo: pequei contra sangue inocente, toma aqui suas moedas de volta, não quero mais as moedas de vocês. Eles devolveram as moedas, não quiseram receber suas moedas. Veja que ele foi, comprou um campo e pegou uma corda e acabou se enforcando. Ele não buscou arrependimento, ele não se arrependeu do seu pecado, ele não pediu perdão a Deus, ele não sentiu aquele sentimento, como nós falamos aqui, de pesar e lamentação profunda pelo mal cometido. Ele apenas sentiu remorso. Sentir remorso não é ter arrependimento. Lágrimas estão nos olhos de uma pessoa arrependida. É preciso que haja uma confissão pelos seus lábios. Uma pessoa arrependida, ela coloca o seu pensamento em Deus e o pensamento em Deus traz à memória o pecado que ela tenha cometido. Uma pessoa que se arrepende, ela procura se afastar do pecado, ela procura de se desviar do pecado. Uma pessoa que se arrepende, ela traz contrição ao seu coração. Ao apossar-se do poder de Jesus Cristo e a humildade, ela muda de atitude. Qual seria, meus queridos, as bênçãos, as consequências de um genuíno, de um verdadeiro arrependimento? E muitos pensam que esta palavra é somente para aqueles que não têm religião, para aqueles que não frequentam a igreja, para aqueles que nunca ouviram a palavra. Essa palavra se estende a todos. A você que nunca teve uma religião, a você que nunca frequentou um sistema religioso, mas a você também que frequenta uma igreja, a você que participa da Santa Ceia, a você que todos os domingos está na igreja, mas ainda não tem se arrependido dos seus pecados. Mas pastor, por que essa palavra me diz respeito? Porque você continua pecando, você continua na prática do pecado, você não largou o pecado, e com isso o pecado tem te escravizado. E se o pecado tem te escravizado, você não é santo. E se você não seguir o caminho da santidade, se você não for santo, você não verá a Deus. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar os seus irmãos, você pode enganar aqueles que estão perto de você, à sua volta, mas uma coisa você não conseguirá enganar, é o Espírito Santo de Deus. Você precisa se arrepender, porque o genuíno e verdadeiro arrependimento, ele traz uma mudança de vida. Por que você continua pecando? Porque você não mudou de vida. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 8, João dizendo para aqueles fariseus que estavam querendo se batizar: eu não vou batizar vocês, porque vocês não se arrependeram. Mas como você sabe que a gente não se arrependeu? Porque vocês nos dão fruto digno de arrependimento. Aquele que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, ele dá fruto digno de arrependimento. E a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Outra coisa, o arrependimento, ele produz uma mudança de mente. Aquele que vive na prática do pecado porque ele não sofreu uma mudança na sua vida. Por que ele não sofreu a mudança? Porque ele não deixou que o sangue de Jesus Cristo lhe alcançasse pelo seu poder regenerador, purificador e transformador. Ele vive na prática do pecado, não é porque o sangue de Jesus não é suficiente para lhe purificar. O sangue de Jesus Cristo é suficiente e é poderoso para te purificar, para te libertar, para te limpar de todo pecado. Se você ainda não foi purificado de todos os pecados, se você ainda continua na prática do pecado, é porque você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo
Ele diz: rogo, pois, irmãos, que vos apresenteis a Deus em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E vos transformei pela palavra do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que termo Paulo utiliza ali? Metanoia, mudança, transformação de mente, de coração, de atitude. Bom, o arrependimento, ele produz tristeza, segundo Deus, pelo pecado. O arrependimento, ele produz confissão de pecado. O arrependimento, ele produz renúncia do pecado. O arrependimento, ele produz ódio pelo pecado. Portanto, podemos dizer que o arrependimento é uma forma de atenção que damos ao Senhor Jesus. Ele nos ama, Ele nos chama, Ele nos quer perto dEle, Ele nos chama o caminho da santidade. E o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós, o que Ele cobra de nós, arrependei-vos. Não se arrepender é não atender o chamado do Senhor Jesus. Não se arrepender é não aceitar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E ele disse: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O arrependimento humano é tão importante que tem repercussões celestiais. Em Lucas, no capítulo 15, que fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Na primeira parte, quando ele fala da ovelha perdida, no versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando um pecador penitente se arrepende, quando um pecador penitente confessa o seu pecado, a Bíblia diz que há uma festa no céu. A pregação sobre o arrependimento é uma ordem divina. Nós temos visto tantas lives, tantas pregações, tantas mensagens de autoajudas, mensagens que diz que determine, você vai ter, você vai possuir, Deus está te abençoando, Deus está falando, mas o que Deus mais está falando para essa humanidade nos dias de hoje é esta mensagem em alto e bom som: arrependei-vos, arrependei-vos, para que seja apagado os vossos pecados e chegam tempos de refrigério. Porque essa humanidade está sofrendo tanto por causa do seu pecado, por causa do seu erro, por causa das suas afrontas à santidade de Deus. Quando pecamos, nós afrontamos a santidade de Deus. Quando nós pecamos, nós irritamos, nós nos sublimamos contra a santidade de Deus. E a justiça de Deus é a espada que protege a santidade de Deus. Por mais que Deus nos ame, por mais que Ele seja misericordioso, a sua justiça não pode deixar impune os erros, o pecado daqueles que não querem se arrepender. Portanto, é necessário ouvir o convite, o chamado de Deus para se arrepender. Quanto ao significado do arrependimento, nós podemos destacar 3 itens. O primeiro é o intelecto. O segundo são as emoções. E o terceiro, a vontade. Com respeito ao intelecto, podemos dizer que o arrependimento é uma mudança de pensamento e prática de vida. Ora, o arrependimento, ele atinge o nosso intelecto, ele é racional, ele não é somente emocional, ele é racional, porque é aquilo que Paulo fala lá no versículo 12, para que haja uma transformação, uma metanoia na sua vida. O arrependimento é uma mudança de pensamento e de prática.
de vida. No âmbito das emoções, nós podemos dizer que o arrependimento abrange dois elementos. Primeiro, está lá em Salmo número 97, versículo 10. O arrependimento, ele produz ódio pelo pecado. Nós não podemos enamorar o pecado. O pecado não pode cheirar bem as nossas narinas. A Bíblia diz que o pecado cheira mal nas narinas de Deus. Portanto, aqueles que passaram por esse processo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e sentem nojo, pavor do pecado. Em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 9, diz que o arrependimento produz tristeza por causa do pecado. O pecado, ele tem que produzir tristeza no ser humano. Mas quantos não conseguem se libertar do pecado? Terceiro ponto é o ponto da vontade. O arrependimento importa na formação de um novo propósito relativo ao pecado e à vontade de Deus, conforme Lucas, capítulo 5, versículo 18 a 20. O arrependimento, como é uma atuação interna na alma, tendo suas expressões externas, obrigatoriamente torna-se manifesto. Primeiro, na confissão de pecados. Uma pessoa que se arrepende, ela confessa os seus pecados. Não existe arrependimento sem que esse pecador arrependido não sinta a necessidade de confessar o seu pecado. A necessidade de confessar o pecado é precedida do arrependimento. Primeiro ponto, você precisa confessar o seu pecado a Deus. No Salmo número 32, do versículo 3 a 5, você pode nos acompanhar, pega a sua Bíblia, abra no Salmo número 32, no verso 3 ao verso 5, que diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade, ou a iniquidade do meu pecado. Também encontramos o salmista Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã pelo seu pecado. Quantos estão como Davi? Quantos estão profetizando? Quantos estão se escondendo atrás dos dons? Meus queridos, a Bíblia fala que os dons de Deus ele dá sem arrependimento. Dom não é caráter. Quantas pessoas receberam o dom de Deus, foram abençoadas, agraciadas por Deus, estão desenvolvendo os dons na obra de Deus, mas estão na prática do pecado, e a prática do pecado te levará ao inferno, não te levará ao céu. Para que você se encontre com Deus, é preciso que você se arrependa dos seus pecados, e é preciso que você deixe o pecado, e é preciso que você confesse o seu pecado, para que você seja genuinamente transformado e passe a produzir o fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, que é manifestado em 5 virtudes. O salmista Davi era rei, o salmista de Israel, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, pecou, escondeu o seu pecado e ficou tranquilo como se nada tivesse acontecido. Mas a Bíblia fala que quando pecamos, o pecado cheira mal aos olhos de Deus. Isso aconteceu também com Caim. Caim pecou, matou o seu irmão, escondeu o seu irmão debaixo da terra, mas o Senhor disse para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Cadê o seu irmão? E ele, querendo se esconder de Deus, disse: porventura sou eu guardião do meu irmão?
Mas o que foi que o Senhor disse a Caim? O sangue do teu irmão clama desde a terra. E o nosso pecado, o pecado do homem, clama, cheira mal nas narinas de Deus desde a terra. E Deus usou o profeta Natã com uma parábola para o rei Davi. E Davi, ao ouvir aquela parábola, jamais poderia imaginar que o vilão da parábola era ele mesmo, e achando que o profeta estava trazendo um caso de alguém do reino para ser julgado por ele, ele mesmo deu a sua sentença. Digno de morte seja este homem. E Natã, usado por Deus, disse para Davi: este homem é você. Imediatamente Davi foi confrontado com o seu pecado. Imediatamente o Davi foi confrontado quanto à falta de misericórdia, com a falta de amor, com a falta de perdão do homem. E imediatamente ele sentiu as suas misérias, os seus pecados e a necessidade do perdão, da misericórdia de Deus, quando ele disse ao receber aquela mensagem: pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. E ali no Salmo 51, Davi foi orar a Deus dizendo: ó Senhor, agora eu sinto o meu pecado, o quanto é triste ficar afastado de Ti e não sentir mais a alegria da Tua salvação. Uma coisa eu te peço, Senhor, não retire de mim o Teu Santo Espírito. Não retire de mim o Teu Santo Espírito, porque triste é quando o homem perde a alegria e o prazer da salvação. Ó Senhor, passa um esopo, uma esponja no meu coração. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Foi a oração de Davi, quando ele sentiu arrependimento, tristeza, pavor, ódio do seu pecado, do mal que ele fizera a Deus. Contra Ti, Senhor, contra Ti eu pequei. O homem precisa confessar o seu pecado a Deus. Mas Davi não confessou somente a Deus, ele reconheceu o seu pecado diante de Natã, ele não ocultou. E a Bíblia fala lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, confessai-vos, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão até com doenças psicossomáticas? Porque estão guardando o pecado, estão sofrendo. E quando a enfermidade bate à sua porta, quando o perigo bate à sua porta, quando o pavor da morte bate na sua porta, quando ele sente assim o pavor, o terror da morte, quando ele vê o pecado batendo na sua porta, ele sente aquele terror, porque ainda não confessou o pecado. Mas eu te aconselho, confesse o seu pecado, procure aquela pessoa que Deus colocou como autoridade eclesiástica para estar te ajudando, para que está te aconselhando, para que está te apacentando. Homem não tem poder de perdoar pecado, pastor não perdoa pecado, mas ele vai te ajudar, ele vai te orientar, ele vai te ensinar, ele vai te instruir no caminho do arrependimento, da verdade, e te levar àquele que pode lhe perdoar de todos os pecados, lhe conduzir o caminho da disciplina, da ordem e do arrependimento. Terceiro, na confissão de pecados, você sente o desejo do abandono do pecado. Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quanto ao modo do arrependimento, nós podemos destacar dois lados. Nós podemos destacar o lado divino e o lado humano. O arrependimento do lado divino é outorgado por Deus, conforme Atos capítulo 11, versículo 18.
Ou seja, Deus é que nos proporciona e nos concede o arrependimento. Não é originado do homem. O arrependimento é dom divino. É a graça de Deus na alma do homem que apenas se dispõe a essa mudança. É produzido pelo Espírito Santo para que o homem não se perca, para que o homem não morra condenado a passar uma eternidade longe de Deus, do seu Criador. O arrependimento do lado humano, ele é realizado através de alguns meios que podemos destacar. Através da palavra. A palavra, ela produz arrependimento, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não pregarmos, se não falarmos sobre o arrependimento, a palavra não vai produzir o seu devido resultado. É preciso que seja pregado, que seja falado, que seja o povo seja chamado à responsabilidade do arrependimento. Nunca se ouviu falar tanto de cura, nunca se ouviu falar tanto de vitória, nunca se ouviu falar tanto de bênçãos materiais, de curas físicas para o corpo, mas o que mais precisamos ouvir nos dias atuais é a cura da alma, é o arrependimento do pecado, para que essa vida seja transformada, purificada e liberta. O pecado é como uma lepra. O pecado, ele corrói, o pecado, ele destrói, o pecado, ele acaba com o ser humano e traz drásticas consequências. Pelo lado humano, o arrependimento, ele pode ser realizado por meio da benignidade de Deus. A benignidade de Deus, conforme descrito lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, por meio da repreensão, do castigo. Quantas pessoas... Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, infelizmente, pastor, eu só me arrependi, eu só me cheguei a Deus quando eu fui chamado pela dor. Não espere a dor bater a sua porta, não espere a enfermidade, não espere o perigo, não espere o pavor da morte bater na sua porta para você se arrepender dos seus pecados. Porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, feliz é aquele em que Deus disciplina. Há uma esperança para aqueles para quem Deus disciplina. E através da disciplina, da repreensão, do castigo, Deus pode chamar alguém ao arrependimento. Por meio da tristeza, Deus também pode chamar alguém ao arrependimento. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 8 a 11. Mas uma coisa que é mais importante que o ser humano tenha consciência é a percepção da santidade de Deus. É você entender, você compreender que Deus é santo. Você que está na igreja, você que se diz servir a Deus, você precisa ter a percepção da santidade de Deus. Você precisa entender que o que você está fazendo, o que você está praticando, está ofendendo, indo de encontro à santidade de Deus, que é um Deus santo. Por mais que Deus goste de você, por mais que Deus te ame, a justiça de Deus impedirá que você viva uma eternidade com Ele por causa do pecado que você está praticando. Então, o arrependimento é um dom de Deus, proporcionado por meio de várias instrumentalidades. Para nossa reflexão, podemos dizer que pelo arrependimento, o pecador abandona o pecado. Pela fé, ele se volta para Jesus Cristo. O arrependimento e a fé, podemos dizer que são inseparáveis. Um não existe sem o outro. Se você tem fé, você pode se arrepender. Se você não tem fé, você não tem como se arrepender. Tem-se dito que o arrependimento é a fé em ação. O apóstolo Paulo diz, lá em Romanos, no capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas Tiago diz que a fé sem obra é morta. Você pode ser justificado pela fé. Pela fé, Deus pode imputar a justiça de Cristo em você e você ser purificado, ser justificado do pecado. Mas para isso, você precisa pôr a sua fé em ação através
do arrependimento e confissão do pecado. Do momento que você se arrepender e confessar o seu pecado, você estará pondo a sua fé em ação e a sua obra não será morta. A sua fé não será morta. Então, repetindo, tem-se dito que que o arrependimento é a fé em ação. E que a fé é o arrependimento em repouso. John Michael, ele diz uma frase muito interessante, que o arrependimento é uma mudança completa de mente em face dos valores da vida. Ele coloca o homem em situações de cumprir o seu verdadeiro destino, segundo o plano divino de criar um mundo melhor. Hanan Moore, ele disse: nenhum homem em seu leito de morte jamais se arrependeu de ser um cristão. Que frase magnífica. No momento da morte, do pavor, quando a incerteza da vida após a morte, pois todos nós tememos o que enfrentaremos quando deixarmos este corpo, este mundo. Mas o que nos dá alento e segurança é termos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Carneiro de Azevedo, ele deixou uma palavra para nossa reflexão sobre arrependimento, dizendo: se andares sob o lodo, traze consigo os lírios. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A nova vida do cristão é uma graça específica de Deus em seu infinito amor. Ser cristão, passando pelo arrependimento, nesse nascer de novo em Cristo, é ter a liberdade de ser feliz. Infelizmente, muitas pessoas hoje não são tão felizes, porque é como se pegássemos carona e continuássemos com os objetos que conduzimos ainda na cabeça. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 6, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Muitas vezes não somos plenamente felizes pelo legalismo estruturado. Nós estamos mais preocupados com o nosso nome, pelo sistema legalista. O que vão dizer de mim, o que vão pensar, o que vão falar. Mas uma coisa eu vou te dizer: o que Deus está pensando de você. Deus viu, os anjos viram, o Espírito Santo viu. Qual o testemunho de Deus sobre a sua vida, sobre o seu caráter, sobre a sua maneira de viver? Você anda tão preocupado com o que o homem pecador, sujo, e muitas vezes imundo, vai dizer de você, e você não se preocupa o que um Deus santo como está pensando sobre o seu viver. Muitas vezes você não confessa o seu pecado, você não se arrepende do seu pecado, preocupado quais serão as punições e a disciplina que você passará pela confissão do seu pecado, mas você não pensa nas drásticas consequências do seu pecado. O seu pecado pode lhe trazer consequências muito mais desastrosas que uma possível disciplina de Deus ou da sua liderança evangélica. Pense nisso. Se você arrastar esse pecado por mais tempo, se você carregar esse pecado por mais tempo, as consequências serão desastrosas, inimagináveis, face a uma disciplina que você possa estar temendo passar, querendo preservar o seu nome, sendo que Deus conhece o seu caráter.
não seja como aquele grande general que o rei da Síria tinha, poderoso, um exército, Naamã, mas leproso, carregava consigo uma lepra por debaixo da capa. Que você venha deixar Deus te curar desta lepra do pecado, se arrependendo dos seus pecados. Há mais nobreza quando a pessoa abre espaço na sua vida para o Espírito Santo trabalhar o arrependimento, a nova vida, do que só deixar para uma decisão por Cristo, no momento da angústia maior, no momento de pavor, no momento da morte. Quantas pessoas só se arrependem no leito de morte? Quantas pessoas só pedem perdão? Quantas pessoas só confessam o seu pecado no leito de morte, deixando de ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de felicidade, uma vida alegre, carregando consigo a culpa do pecado, pensando numa pseudo-reputação, sendo que o seu coração está cheio de rapina, cheio de sujeira, é um sepulcro caiado. O fruto do arrependimento se representa numa dimensão muito mais ampla, totalmente fora dos padrões e egoísmo humano. O arrependimento numa dimensão maior na nova vida, na vida em Cristo, quando, para sermos perdoados, temos que primeiro perdoar. Seguimos o exemplo do Mestre. Para sermos ricos, temos que se fazer pobre. E por aí começa os frutos dignos do arrependimento. Aí está a base do arrependimento. Concluindo, eu posso te dizer que o arrependimento é o início de uma vida cristã. O arrependimento é o início de uma vida cristã. Se você diz que tem uma vida cristã, mas que até o momento não conseguiu se libertar do pecado, deixar a prática do pecado, deixar o pecado, eu te convido nesta ocasião, neste momento, ao arrependimento e experimentar uma nova vida, um novo nascimento, no início de uma verdadeira vida cristã. Eu te recomendo, não participe mais da Santa Ceia do Senhor sem se arrepender dos seus pecados, sem confessar os seus pecados, sem deixar os seus pecados. A Bíblia fala, por causa disso, há muitos fracos e doentes e há muitos que já dormiram, porque não discerniu o corpo do Senhor, comendo e bebendo para a sua própria condenação. Mas que você possa, ao ouvir esta mensagem, fechar a porta do seu quarto, orar ao teu Pai que está em secreto, sentir nojo do pecado, sentir pavor do pecado, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu sinto nojo do pecado, como o Senhor está sentindo, eu estou sentindo agora. Tenha a percepção da santidade de Deus, sinta o que Deus está sentindo nesse momento, nojo, pavor, repulsa pelo pecado, e é isso que você precisa sentir nesse momento, de arrependimento e confissão a Deus. Confesse o seu pecado a Deus. Peça perdão, porque o apóstolo João, na sua epístola, diz: filhinho, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado com o Pai. Se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para te purificar de todo pecado. O nome de Jesus Cristo é poderoso para te justificar de todos os pecados.
O Espírito Santo é poderoso para te regenerar e te transformar numa nova criatura. A palavra de Deus, o sangue de Cristo e o Espírito Santo são suficientes para te tornar uma pessoa santa. E por fim, você receberá de Deus a glorificação. Pense nisso, reflita. Não continue uma pseudo-vida cristã sem se arrepender e confessar os seus pecados. Vida cristã é vida de santidade. Vida cristã é vida casta. Vida cristã é vida com Deus. É vida de comunhão com Deus. É vida transformada, purificada, santificada. E a santificação de dentro para fora. Não use uma capa. Tire a capa e deixa Deus te curar do pecado, da lepra do pecado. Seja transformado, seja purificado, seja liberto e tenha paz. Tenha paz, tenha vida. Vida abundante com Deus. Ter vida abundante com Deus é ter vida com comunhão com Deus. Você só pode ter comunhão com Deus se você não viver no pecado. Em Romanos, no capítulo 6, diz: permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? De maneira nenhuma. Nós não podemos viver na prática do pecado para que a graça de Deus se abunde em nós? De maneira alguma. Nós fomos libertos do pecado para não pecar mais. Antes, nós vivíamos na prática do pecado porque éramos escravos do pecado. Escravo não faz o que quer. Escravo faz o que o seu senhor quer. E quem vive pecando, peca porque é escravo do pecado. Mas uma vez liberto por Deus, temos a opção, temos a liberdade de não pecar, porque agora somos livres. O Senhor nos libertou para não pecarmos mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e lhe conceda o perdão que você precisa. Se você gostou dessa mensagem, deixa seu like, como eu falei no início. Compartilhe essa mensagem com mais alguém. Você pode estar salvando vidas espirituais. Quantas pessoas estão mortas espirituais? E elas vão morrer fisicamente, mortas espiritualmente. E é um perigo essas pessoas entrarem na eternidade com a vida de pecado. Compartilhe com seus amigos e familiares para que elas possam acordar, se despertar para essa urgente necessidade de arrependimento. Deus vos abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Até a próxima.